Olá, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas a mais um dos nossos estudos em podcast. Eu sou Karina Barber e eu convido você a estudar conosco um pouquinho sobre o estudo Bem-aventurada. Esse estudo, ele é dedicado à maternidade intencional. E o livro que nós estamos estudando neste momento, ele se chama A Missão da Maternidade, pela autora americana Sally Clarkson. Esse livro não está disponível ainda em português e eu estou lendo e trazendo para vocês um pouco do que eu tenho aprendido nessa jornada. Hoje a gente vai abordar o capítulo 2 do livro e o nome desse capítulo é Bela por Design, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de Deus na vida da mulher. Eu acredito que as mulheres expressam esses desejos maternos por serem projetadas por Deus para apreciar e afirmar em seus corações o que somos feitas para viver em nossas vidas. Embora muitas de nós nos tornamos confusas pelas vozes que tentam impor feminismo longe do casamento, projeto físico, maternidade ou família, ou por uma cultura distante do projeto de Deus. Essa é uma citação do livro, entre outras, que eu vou estar lendo agora para vocês, traduzidas por mim, para a gente abordar um pouquinho desse assunto. Poucas coisas durarão até nós morrermos, mas nossos filhos e seus filhos serão eternos. Cada uma de nós é criado com a capacidade e propósito de ser produtivo e criativo na vida. Esta citação, ela fala um pouco que nós somos criados à imagem de Deus, né? E Deus, por ser um Deus criativo, essa imagem dele se expressa em nossas vidas em determinadas situações. Então, todos nós criamos de uma forma diferente. Desde o início da criação, Deus projetou e equipou mulheres para gerar e nutrir seus filhos. A Bíblia claramente indica que a principal responsabilidade de uma mãe é seu lar e seus filhos. Quando os mandamentos de Deus são obedecidos, as pessoas florescem, porque estão vivendo em harmonia com o modo como Ele os projetou e com aquele que os projetou. A família incorpora mãe, pai e filhos. Ela foi projetada por Deus do início para ser a fundação segura e estável pela qual toda vida flui. Devemos estar atentas a não enxergar a nossa maternidade de acordo com as filosofias do mundo, com peso ou culpa, que nossas heranças são tempo desperdiçado, dinheiro gasto, impedimento às nossas carreiras e prisão pessoal. Gente, essas citações, elas falaram muito ao meu coração, porque eu acredito que hoje, por conta do feminismo, por conta dos direitos que as mulheres vêm lutando, eu acredito que nós acabamos lutando tanto por direitos, né, iguais aos dos homens, e não pensamos que com esses direitos viriam também deveres. Então, a mulher acabou com uma jornada dupla. Ela se tornou a responsável, muitas vezes, pelo seu lar de forma integral, financeiramente, né, com seu trabalho fora de casa. Tudo bem que isso traz para si, para muitas mulheres, realização profissional, realização pessoal, mas, ao mesmo tempo, essa mulher continuou com a sua carga de responsabilidade no lar, que ela foi criada para ser. Eu estava conversando com uma amiga minha essa semana e falando para ela assim, que existe um molde do que Deus criou, que foi quando ele criou Adão e Eva, ele criou a família, ele criou a família para viver neste molde, onde a mulher, ela traria essa estabilidade emocional, esse encorajamento, esse sustento físico e emocional ao seu lar, que é o ministério da mulher. Ela foi criada para isso. Só que com a queda e com, né, tudo que a gente tem vivido nos últimos, pelo menos 100 anos aqui, a mulher, ela lutou tanto por tantos direitos
né? O direito de votar, o direito que são direitos válidos, só que ao mesmo tempo ela trouxe consigo muitos deveres. Então, sim, ela tem a sua renda, ela tem o seu prazer no trabalho, ela tem a sua liberdade, só que com isso veio também para muitas mulheres a irresponsabilidade, de certa forma, do homem. Então, ela tirou a carga da responsabilidade do homem e colocou em si, gerando uma geração de homens omissos. E ela acabou se sobrecarregando ao ponto de não conseguir fazer um satisfeita ou o outro. Outra citação aqui que ela fala é: quando a visão bíblica de maternidade é desvalorizada e desaparece da cultura, a próxima geração sofre moralmente, emocionalmente e espiritualmente. O resultado é que mães que tentam seguir o projeto de Deus para a família sofrem com o isolamento, solidão e desencorajamento. Muitas vezes eu me senti menos, eu, Karina, estou falando pessoalmente, dos meus sentimentos pessoais, quando as pessoas vinham para mim e diziam: você só fica em casa com as crianças. Eu acredito que muitas vezes esse trabalho, essa função, essa carreira de gerar, ensinar e instruir os filhos de forma intencional e integral, ela foi se desvalorizando com o tempo. E é muito raro hoje em dia você criar filhos. Eu digo raro porque não é impossível, eu vejo mães fazendo isso, mas criar filhos com o foco de serem mães intencionais e integrais. Então, você cria o filho, você quer ser um astronauta, você quer ser um médico, você quer ser um advogado, você quer ser um mecânico. E tem aquela coisa, mas a mulher hoje, tudo bem, ela pode ser o que ela quiser, mas a pergunta que nós temos que fazer aos nossos filhos e a nós mesmos é se ela realmente deve ser o que ela quiser. Conversando com essa minha amiga, eu falei assim, que nós tem um molde do que Deus criou e tem as circunstâncias. O molde é a mulher integralmente dedicar-se à sua família, aos seus filhos, ao que Deus tem preparado para o lar dela, edificar esse lar. E o outro são as circunstâncias. Tem muitas mulheres que, por conta de esposos omissos, ou de esposos que são egoístas, ou de situações mesmo da vida, como desemprego, como a pandemia, como o luto, né? Mulheres viúvas. Enfim, gente, tem muitas circunstâncias que podem dar errado nesse molde, vindo pelo pecado, né? O pecado modificou esse molde e as circunstâncias fazem com que você não tenha os mesmos ingredientes. Por isso que eu falo que criar filhos não é receita de bolo. Tem realmente o que um bolo normalmente leva: a farinha, o ovo, o leite, a manteiga, o açúcar, mas tem o que você é dado para fazer uma receita de um alimento. Então é aquela história: a receita está pedindo 6 ovos, mas eu só tenho 2, eu vou fazer com o que eu tenho. Entende? Então todos nós temos circunstâncias diferentes e Deus não vai requerer daqueles que só tem 2 fazer com 6. Deus, ele é justo e Deus, ele com a graça infinita e sua misericórdia, ele vai preenchendo essas falhas que tem na receita original, nesse molde original. O poder dele é suficiente para fazer isso. Então, com isso, eu quero que você tire de si essa culpa de não ser igual a tal e tal e tal pessoa, ou não ser tão boa mãe como aos seus olhos, né? Porque o homem vê a parte de fora, do que tal e tal e tal pessoa. Porque você talvez foi dado ingredientes diferentes, gente. Você não tem como se comparar àquela pessoa, entendeu? A situação é diferente, as circunstâncias são diferentes. O molde está ali, mas as circunstâncias são outras. Com as escrituras, em Provérbios 31, a gente aprende que a mulher, né, que o rei, a mãe do rei fala para ele, ela preparava os alimentos, ministrava aos outros,
cuidava das vestimentas, ensinava os filhos e os outros, cuidava dos negócios, cuidava do futuro e bem-estar, cuidava da produtividade, cuidava das necessidades do marido e zelava pelo seu lar. Minha avó costumava dizer, minha avó americana, né, que essa sequência de coisas que acontecia na vida dessa mulher não era tudo de uma vez só, eram fases da vida. E isso me tocou muito o coração, porque às vezes você acha que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, mas não, ela falava assim, que às vezes ela estava cuidando dos negócios. Podia ser quando o marido dela estivesse doente, podia ser diferentes circunstâncias. Às vezes ela estava instruindo os filhos, às vezes ela estava cuidando da produtividade. A produtividade, ela vem em colheitas, né? A necessidade do marido também. Então, todas essas coisas são ciclos e que a gente tem que respeitar esses ciclos. Ninguém faz tudo o tempo todo. Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Ele fala, né, da questão de nós instruirmos as crianças no correto. Tito 2:4-5 diz assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem ocupadas em casa, serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nesse ponto, eu até ilustrei na minha Bíblia a questão da estabilidade emocional, o encorajamento ao lar, o sustento físico e emocional do seu lar e a questão espiritual, o sustento espiritual do seu lar. Tudo isso, gente, tá junto nesse trabalho da mulher no lar. E é um trabalho que, pelo menos para mim, me ocupa tempo integral. Vocês sabem que eu tenho as minhas limitações, mas Deus, desde que a gente casou, eu e meu esposo, a gente sonhava em que eu pudesse ficar em casa com as crianças. E eu até dei esse testemunho essa semana no cafezinho, que hoje eu orei por 7 anos. Quando eu tive as crianças bebês, eu sentia que era para mim uma verdadeira prisão, porque não era a época de vida que eu tinha mais felicidade, até por conta de hormônios mesmo, por conta da questão física, com a minha maternidade. E cada mulher, ela é criada de um jeito. Ela é criada para ter um prazer e se identificar na sua maternidade em uma fase diferente da vida do filho. Tem mães que gostam mais da fase de bebê, tem mães que gostam mais do bebê já andando, tem mães que gostam mais do bebê já falando, da criança já falando, tem mães que gostam mais da adolescência, mães que gostam mais da vida adulta. Então, cada fase Deus te criou para aquele filho, para aquela fase específica. E você não tem que se sentir culpada em não gostar daquilo. Embora eu já me senti muito culpada nisso, não é uma coisa que você precisa se sentir culpada. Porque a tua fase vai chegar. A fase de você ter prazer vai chegar. Porque cada pessoa é diferente, gente. E Deus, ele, em 2 Crônicas 16:9, que foi até o versículo, né, que a gente estudou no nosso estudo Por um Coração Consagrado, ele é o versículo-chave, eu vou abrir ele aqui para ler para vocês. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, Deus, ele está preparado para nos fortalecer se o nosso coração estiver totalmente dedicado a ele. Então, você pode confiar tranquilamente que essa fase de prazer na maternidade, de satisfação, vai chegar. No meu caso, demorou 7 anos. Desde 2015, 2016, eu oro por satisfação no propósito, porque a fase da maternidade com criança pequena, para mim, era muito cansativa. Era muito exaustiva mesmo. E hoje,
né, 7 anos depois, a minha fibromialgia está, de certa forma, sob controle, eu estou fazendo terapia, tem muitas coisas que estão acontecendo. Meus filhos um tem 5, a outra tem 8, então eles já estão numa fase mais independente e isso está me gerando um prazer na maternidade, onde eu encontrei um equilíbrio. Não sei com que idade isso vai vir para você, mas é possível. Eu falo isso porque eu estive lá, eu estive onde eu me sentia que eu nunca ia gostar da responsabilidade da maternidade. Quando foi colocado o bebê pela primeira vez no meu torso, né, quando o bebê nasceu, muitas mães choram, assim, sentem aquela emoção da maternidade. Eu senti o peso da responsabilidade. Cada mãe, gente, é diferente. Você não pode se comparar a outra mãe. Sally, ela fala então aqui alguns conselhos para você. Ela fala, anote seus pecados e sentimentos de culpa num caderno, ore e peça perdão a Deus e aceite esse perdão e a nova vida. Então, se vocês têm esses sentimentos de culpa na maternidade, eu não sou uma mãe suficiente, eu não gosto de ficar com os meus filhos, eu me sinto sobrecarregada. Ela fala para você estar entregando essas suas culpas a Deus e recebendo dele a vida nova. 2 Coríntios 5,17 fala que a gente é nova criatura a partir do momento que a gente faz isso. Então, receba isso. E a oração é a seguinte: Senhor Deus, perdão pelas minhas falhas, culpa e medo de não conseguir fazer o que queres e não pedir e confiar em Ti, nas Tuas forças e provisão. Obrigada por me ensinar os Teus planos para o meu lar e me dar prazer e gratidão neles. Gente, que Deus possa estar nos dando esse prazer na maternidade. Não sei quanto tempo vai demorar para Ele responder essa tua oração. Como eu falei, para mim foram 7 anos. Mas eu agradeço a Deus por poder testemunhar hoje para vocês que é possível. Então, que Deus abençoe o lar de vocês e que esse passo de fé de estar se dedicando intencionalmente ao teu lar, talvez integralmente, seja respondido com a satisfação no Senhor e nos planos dele. Um beijo e Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.